Vamos lá, senhores. Eu sou Mário Sobral, do Jornal Segurito, e hoje eu estou aqui com Fábio Schnorr, da HCA Treinamentos. Então, Schnorr, fala aí um pouco, se apresente. Bom, meu nome, como já foi dito pelo Mário, é Fábio Schnorr. Eu atuo na área de segurança do trabalho, principalmente higiene ocupacional. Estou vendo que tu trabalha bastante com a parte de higiene ocupacional. Então, vou fazer algumas perguntas aqui relacionadas a esse tema, que é um tema bem interessante. Então, por exemplo, em relação à estratégia de amostragem, o profissional de segurança, às vezes, ele acaba realizando a avaliação sem levar em consideração o que vai ocorrer durante o ano. Por exemplo, ele pega a avaliação de um determinado dia do ano e considera aquilo verdade para tudo, para definir EPI, para EPC. Qual é a tua visão em relação a isso? Bom, o profissional de segurança, infelizmente, ele acaba se adequando às necessidades que a empresa tem. Então, vence lá o PPRA em janeiro ou dezembro. São meses que, em algumas empresas, inclusive, já começam a diminuir sua produção. E aí, o profissional vai para lá para fazer a avaliação nesse período. Ele não vai ter a realidade da exposição dos trabalhadores. Então, talvez nós tenhamos lá um ruído muito menor, a exposição do agente químico, talvez existam setores até que não estejam funcionando. Então, essa avaliação, que vai servir para um ano inteiro para embasar um documento, que é o PPRA, documento de gestão de segurança do trabalho, que vai servir para um ano inteiro, não vai realmente abranger a realidade da empresa. Além disso, imagine só, se nós dissermos lá, ele fez a avaliação de ruído e fez num período em que a produção está baixa, aí identificou que o ruído é baixo, 79 decibéis, por exemplo. Nessa situação, ele vai dizer que não há necessidade de fazer nenhuma implantação de medidas corretivas. O médico do trabalho também vai olhar o PPRA, realmente não precisa nem pedir nem a geometria aqui. Então, vai seguir uma sequência de erros que vão prejudicar a saúde do trabalhador. Então, o prevencionista, o higienista ocupacional, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança do trabalho deve observar, inicialmente, como é o ciclo de produção da empresa e procurar fazer as suas avaliações no pico de produção, ou até não há necessário que seja no pico, até porque talvez uma realidade também que não seja a adequada. Naquela situação onde a produção esteja normalizada, em que realmente as pessoas estejam todas trabalhando. Então, isso é necessário que o profissional atente a esse detalhe, para que ele não faça uma avaliação que vá causar prejuízo aos trabalhadores que estão expostos a algum agente ambiental. Eu sempre gosto de falar o seguinte, é que falta, às vezes, um pouco de estudo estatístico. A pessoa precisa saber o que está acontecendo. Você paga só um ponto, não tem certeza de nada. Eu dou sempre o exemplo de uma turma. Se eu pego a nota de apenas um aluno, isso representa a média da sala? Não. Mas se eu começo a fazer um estudo de maior número de notas e tudo mais, eu começo a ter uma representatividade melhor ou maior daquela avaliação. Como a gente estava falando, tu citaste o PPRA, eu tenho o dosímetro, por exemplo. Sim. E o que tu acha que... Algumas orientações que tu pode dar em relação dos dosímetros, que é o equipamento que geralmente o pessoal tem mais curiosidade, porque trabalha mais. Bom, em relação ao dosímetro, teria aqui, acho que umas 8 horas para falar só sobre dosímetro. Mas existem algumas recomendações básicas. O profissional de segurança, quando usa o dosímetro, primeira coisa que deve atentar, primeiro para um equipamento de boa qualidade. Isso é fundamental. Existem equipamentos que não são de boa qualidade e que já foram até comprovados por empresas que fazem calibração, que não são adequados, que inclusive não conseguem nem calibrar. Então, esses equipamentos não vão refletir a realidade. Uma outra coisa, os equipamentos, eles devem ser calibrados antes de começar a avaliação ambiental. A maioria dos profissionais não faz essa avaliação. Geralmente, o profissional não tem nenhum calibrador. Ele com muita dificuldade comprou o seu dosímetro, né? E para ele, inclusive, é uma conquista, e eu sei disso porque eu também passei por essa situação. Mas uma boa avaliação, você deve seguir alguns requisitos técnicos. O primeiro é, antes da calibração, verificar o nível de carregamento das baterias. Essa carga da bateria vai atender todo esse período em que eu vou fazer a avaliação ou não. Então, isso é necessário fazer. E a avaliação também tem que refletir a jornada de trabalho do trabalhador. Eu vejo muitos profissionais fazendo avaliação com dosímetro durante 1 hora. Aí disse, poxa, mas e o restante do tempo?
Não, já tenho aqui uma média e o equipamento vai fazer uma média ponderada da avaliação. Eu disse, meu amigo, infelizmente não vai ser assim, porque tem vários pontos de trabalho, vários postos de trabalho e funções, onde a pessoa fica uma hora em um determinado local, outra hora em outro local, então experimenta vários tipos de exposição. Então, se a avaliação for feita só em uma hora, ela não vai ter a realidade da exposição. Por isso é necessário fazer a avaliação em um dia normal de trabalho, em primeiro lugar, e em segundo lugar, fazer durante a jornada inteira de trabalho. Aí sim, a gente vai ter a noção de qual o nível de ruído que essa pessoa está exposta. E vai poder embasar o PPRA de forma preventiva, o PCMSO também da forma adequada. Tu falaste sobre a questão da calibração e uma coisa que é importante também o nosso público saber é em relação à RBC. Fala um pouquinho sobre a RBC. A RBC é a Rede Brasileira de Calibração, uma rede que foi instituída pelo Inmetro. Essa rede cadastra todas as empresas que são responsáveis pelas calibrações de equipamentos. Existem muitas empresas hoje no Brasil que não estão na Rede Brasileira de Calibração. E essas empresas que não estão lá se você entrar no site do Google, você coloca lá RBC Calibração. Você vai entrar no site da RBC. E aí você faz a pesquisa. Se a sua empresa que você faz calibração, ela está listada na Rede Brasileira de Calibração. Se ela estiver, ok, essa empresa ela atende todos os requisitos do Inmetro. Então essa é uma empresa confiável, é uma empresa que tem condições adequadas para fazer a calibração do seu equipamento. Muitas empresas fazem o quê? Elas mandam o seu equipamento de calibração de um dosímetro para o Inmetro e aí calibram o seu equipamento. E aí, depois elas começam a fazer as calibrações dos outros equipamentos com esse equipamento que foi calibrado lá. E aí o que acontece? Ela coloca lá no laudo de certificação dizendo que a calibração foi feita, rastreada pelo Inmetro. Então esse rastreamento foi porque ele levou o equipamento dele para o Inmetro para fazer a calibração. Não quer dizer que ele esteja lá na Rede Brasileira de Calibração. Então isso é importantíssimo, até porque a gente tem alguns equipamentos do Brasil que não são bons e existem muitos equipamentos que nós utilizamos e que na hora de calibrar, algumas empresas não conseguem calibrar esses equipamentos e outras empresas conseguem. Então, várias empresas disseram, eu não consigo calibrar esse equipamento porque ele não atende os requisitos mínimos que são exigidos para fazer uma avaliação de um determinado agente. Então, por isso, é necessário fazer a calibração com empresas que sejam registradas na Rede Brasileira de Calibração. Isso é importante para que a sua avaliação tenha credibilidade e você proteja realmente o seu trabalhador. Muito obrigado. Lembra aí o nome do teu site mesmo, só para o pessoal? O nosso site é o www.hsatreinamentos.com.br. Então, espero vocês lá. A gente tem vários treinamentos e está a todo momento disponibilizando outros treinamentos. E nossa intenção daqui mais algum tempo, por que não disponibilizar esses treinamentos até de forma gratuita para todas as pessoas que têm interesse em conhecer mais a área de segurança do trabalho, segurança e medicina do trabalho. Bom, Fábio, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mesmo. Sempre estou disponível para vocês. Ótimo. Nós estivemos aqui num congresso aqui em Caruaru, o Conagrest, isso, né, que foi organizado pelo colega Tássio, foi um sucesso. Sucesso absoluto. Eu inicialmente não acreditei muito no congresso, até fiquei meio em dúvida, será que isso é verdade ou não é? Mas finalmente cheguei, consegui dar a palestra, foi tudo tranquilo. Agora cheguei aqui no hotel para descansar e amanhã de manhã parti para minha casa. Foi ótimo, excelente, o pessoal de Caruaru nos recebeu muito bem e Tássio, o organizador do evento, está de parabéns. Show de bola, um abraço para toda a galera que esteve aqui. E se você mora aqui na região Pernambuco, Caruaru e não veio, eu lamento, você perdeu. Infelizmente. Fica uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Então, muito obrigado. Muito obrigado, galera. Se você gostou, curte o vídeo aí e se inscreve na bagaça. Isso. A gente se vê. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, MWM. Olá, eu sou Mário Sobral, do nosso grupo. E juntos estamos fazendo